por exemplo, o Vinha vai ser convocado para o Uruguai. O Ayrton Lucas estava no radar da seleção brasileira, então você já perde os 2 jogadores da lateral. Tem também os zagueiros, né, que estão no radar. O Fabrício agora está saindo, mas o Léo Ortiz, por que não? Pode estar, se ele virar titular, por que ele não pode estar no radar da seleção para o segundo semestre? Fora os jogadores do meio-campo, né? É difícil equilibrar, né, esses fatores, né? Convocar, ter um elenco bom e ao mesmo tempo perder jogadores convocados, né? Esse é um assunto que o Flamengo já vinha batendo na tecla muito antes de enchente, né? Isso é até bom lembrar que toda a coletiva que tinha oportunidade, o Spindle, o Marcos Braz citava essa questão da data FIFA e lembrava a dificuldade que o Flamengo teria nesse período, perdendo tantos jogadores durante a Copa América, né, nos jogos que tivessem jogadores convocados. E aí agora surgiu essa bagunça ainda maior, e assim, de fato para o Flamengo realmente é bem complicado, porque como o Renato citou, você perde laterais, você perde praticamente o meio de campo inteiro, e é aquilo, né? O Spindle também já tinha falado. Por mais que você queira formar um elenco, você tem um elenco, você tem um limite de jogadores. Não adianta você inchar o elenco, você vai contratar mais 10, para esses 10 só jogarem essas 9 rodadas que a Copa América vai trazer desfalque, ou que uma eventual data FIFA traga outros desfalques, e depois você faz o quê com esses caras? Né? Então, assim, montar um elenco, o Flamengo de fato tem um elenco, mas o elenco ele tem um limite de número de jogadores, e assim, por mais que você enche, você não tem como inchar ele a ponto de você poder ter 3, 4 times, contando que você vai perder tantos jogadores num período tão grande, né, como esse de agora, a data FIFA. Dá para ter uma ideia, Rodrigo, de quantas datas FIFA serão necessárias? São 2, né? São 2 rodadas. Só essas 2 que eles adiaram. É isso. Agora, em quais exatamente quais são os jogos e quais datas FIFA? Porque inicialmente eu ouvi vários dirigentes, mas inicialmente eu ouvi falar assim, é novembro. Aí o outro falava assim, não, é o de julho e setembro, que são 3 datas FIFA após a Copa América, né? Então, eu admito que não ficou muito claro, porque às vezes acontece isso nessas reuniões aqui. Cada um fala uma coisa, talvez eles tenham entendimentos diferentes ali do que tá sendo o uso, mas são 2 datas, né? 2 rodadas que estão atrasadas aí. Fica difícil precisar no momento quais vão ser os jogos, qual o tamanho do prejuízo também. Lembrando que o Flamengo, de jogadores convocados aí para as seleções, geralmente, tem. O Fabrício Bruno agora não vai mais entrar na conta, né? Mas ele estava aí no radar da seleção, assim como o Ayrton Lucas e o Pedro. Nenhum deles foram convocados agora para a Copa América, então, mas estavam no radar. Os que são convocados com alguma frequência, o Varela, né, que tem o Wesley ali como reposição, que uma galera não é muito fã do Wesley, e no meio-campo o Pulgar, o De La Cruz, a Arrascaeta, quase o meio-campo todo do Flamengo, né? Quem mais? Estou esquecendo de alguém. O Vinha também, né, na lateral. Vinha. E acho que é isso. Mas são muitos jogadores importantes para o Flamengo no atual cenário. Varela titular, o meio todo de titulares ali, né? Ficaria só o Gerson, basicamente. O Alan entrou aí nesses últimos jogos, né? Enfim, é uma situação realmente complicada. Tem um caminho, né? A gente viu que tem um caminho ali, obviamente que não é o ideal, mas tem um caminho com o meio de campo, possivelmente com o Alan, Gerson e o Lohan entrando no lugar do Arrascaeta, e a volta talvez do Luiz Araújo jogando de ponta e o Cebolinha do outro lado e o Pedro no meio. Eu acho que parece ser o caminho mais óbvio pelo que vem sendo utilizado aí em se perdendo esses jogadores na data FIFA. Concordo com você que é o caminho mais óbvio, mas é o caminho para o abismo, né? Porque é o 4-3-3 maldito com pontinhas. É exatamente Luiz Araújo o caminho jogou bem no último jogo, né, Renato? Jogou bem, não de ponta direita. O único lugar onde ele não ficou. Bom, ele é ponta direita, ele estava jogando de ponta direita. Não, ele jogou, pelo amor de Deus, ele jogou no meio-campo. Entrou no lugar do Alan. Renato, ali, eu acho que teve pouco a ver com o esquema, né? O que aconteceu é que o Amazonas estava muito fechado, quando o momento que o Amazonas resolve sair, e aí tem um buraco ali, e aí você começa a ter espaço para atacar. Ele jogou bem justamente porque não ficou preso na ponta direita. Porque teve enorme liberdade. Deu um passe de calcanhar lindíssimo, não me lembro para quem agora, lá na esquerda. Pô, armou e chutou do meio da área. Com liberdade, ele é até um jogador que faz uma certa mas o esquema de 3 atacantes não pressupõe engessamento dos jogadores. Não, pressupõe sim. Me desculpa. Bom, eu não vejo desse jeito. Quando você vê jogar, você vê que eu acho que quando acontece esse engessamento é que o esquema não está funcionando do jeito que ele deveria, entendeu? Aí ele acaba que a marcação
impede o fluxo de passes e as aproximações, e aí você tem essa sensação de engessamento. Quando ele funciona bem e tem mais aproximação, eu não vejo ele como engessado, mas enfim, é um entendimento diferente. Bastante diferente. O Gilberto Souza está meio pessimista aqui, falando que diante desse panorama vai ser mais um ano sem conquistas, e o Antônio Carlos falou que a CBF deveria ajudar os clubes gaúchos a recuperarem suas arenas. Realmente vai ser um prejuízo grande, né, para o Inter e para o Grêmio aí até o final do ano, porque a situação do estádio realmente é bem, bem complicada, bem grave, vai ser difícil de recuperar, né, algum tempo aí. Mas, Rodrigo, tem mais alguma informação? O Landim não parou para falar, né, mas o Flamengo está cheio de pautas, né, nesses últimos tempos aí, teve reunião de estádio mais cedo, tá... A informação que eu tive de reunião de estádio foi que semana passada teve uma reunião terça-feira, né, com a Caixa, mais uma vez com a cúpula do Flamengo, e que o Flamengo saiu muito otimista dessa reunião, como não tinha estado anteriormente, por ver um caminho traçado ali do que precisa ser feito e um andamento da coisa que ainda estava muito embrionária anteriormente. O que é o andamento? Oi? Teve uma reunião hoje. Mas teve uma semana passada hoje, também. Pois é, mas hoje teve uma nova reunião, eles saíram mais otimistas e vai haver um jantar hoje à noite, porque o Eduardo Paes não pôde participar da reunião da parte da manhã. Está todo mundo muito otimista, legal. Mas eu quero saber o seguinte, e quanto o Flamengo vai pagar? Já acertou com a Caixa? Não, ainda não tem isso. Não tem um acerto de valor. O que tem, por enquanto, foi estabelecido um cronograma. Ó, o que precisa ser feito? Quando que precisa ser feito? Até quando que vai se entregar o projeto, prazo, essas coisas. É isso que foi estabelecido até agora. E essa coisa do potencial construtivo que foi feito com o Eduardo Paes, que vai depender, obviamente, de aprovação primeiro na Prefeitura e depois lá na Câmara de Vereadores, isso vai facilitar a questão do custo, que estava com uma diferença grande. Por isso que tem o otimismo, porque antes a diferença era de entre 200 e 500 milhões, o que o Flamengo queria pagar e o que a Caixa queria receber, e com o uso do potencial construtivo, estima-se que você vai conseguir usar boa parte desse valor para abater ali o que é a compra do estádio. Então, por isso o otimismo. Mas não, ainda não está estabelecido o preço, não está fechada a negociação. Rodrigo, aí na CBF foi falado alguma coisa sobre Paquetá, toda essa situação do Paquetá, tem alguma coisa? Paquetá que é cria, né, do Flamengo, enfim, teve algum avanço nesse sentido? Ainda não, a gente não conseguiu falar com as pessoas da CBF até agora. Quem desceram foram os dirigentes de clube, né? Possivelmente pode ter um desenrolar disso. A CBF, claramente, assim, o que aconteceu até agora? Lá atrás, a CBF deixou na mão do Diniz. E o Diniz decidiu que não era para convocar o Paquetá diante do que era uma suspeita. Veio o Dorival e mudou completamente o procedimento. Ele decidiu convocar, mesmo o caso não tendo mudado em nada. Mas decidiu porque o caso não andava e tal. Agora o Paquetá é réu, né? Réu, se a gente chamar assim, né? O processo ali dentro é réu. Se você olhar o procedimento que era feito na época do Diniz, faria sentido ele não ser convocado. Agora, se você olhar o que o Dorival fez até agora, e a CBF está deixando muito na mão do técnico decidir. De ele ver tomar a decisão por conta própria, ele e agora o departamento de seleções. Só um parênteses, porque ontem o Edinaldo foi questionado sobre essa questão do Paquetá ontem no Jogo Solidário, e ele falou que primeiramente o foco estava nessa reunião de hoje, e que a partir de terça-feira poderia ver o assunto e tudo mais. O Dorival, até a gente subiu essa matéria, que com essa indefinição de Paquetá, o Dorival, sob titularidade, né, sob esquema do time, deu uma explicada ali, né, sem essa definição, mas o Edinaldo, a princípio, ontem o foco, ele disse que estava nessa reunião de hoje para resolver essas questões com os clubes do andamento do brasileiro. Os jogadores da seleção começam a se apresentar no dia 30, né, os que atuam no Brasil vão um pouco depois, mas a tendência é que esse assunto fique um pouco mais forte até nos próximos dias aí. Vamos mudar um pouco de assunto, enquanto a gente tem o Rodrigo aqui também para poder comentar um pouco sobre isso. O Nilson comentou assim, amanhã será goleada com qualquer tática, e aí eu queria trazer o assunto do jogo de amanhã, né, jogo decisivo para o Flamengo na Libertadores.
última rodada da fase de grupos. O Flamengo só depende de si para se classificar, mas tem muito rubro-negro que acha que depender de si é o pior cenário possível, porque às vezes o Flamengo consegue complicar cenários fáceis, né? Mas o Milionário já está classificado, né? Eles viajaram com os jogadores titulares. Já está desclassificado. Eliminado, isso, já está eliminado. Eles viajaram com os jogadores titulares aqui para o Rio, mas agora mudam o foco também ali para o Campeonato Nacional, né? Já que não tem mais nem condição de chegar no terceiro lugar ali. Queria saber a expectativa de vocês para esse jogo de amanhã. Flamengo que vai entrar com o time titular, né? Precisa vencer até para tentar sonhar e se classificar em primeiro. Precisa de um resultado bom lá do Palestino contra o Bolívar para isso, mas pode ainda se classificar em primeiro depois de uma fase de grupos que começou meio complicada, né? Bem conturbado ali o início. O Flamengo quase perigando ali entrar nessa última rodada em terceiro, mas entra agora em segundo lugar, podendo aí com chance ainda de passar em primeiro. Rodrigo, como é que você acha que vai ser essa partida? Acha que tá igual confiante, igual o Nilson, de uma goleada? Ou acha que vai ser um pouco mais complicado o jogo aí diante desse cenário? O Bolívar era um time melhor do que o Milionários, né? Era um time de bom nível aqui da América do Sul, vem fazendo jogos difíceis contra outros times brasileiros, já chegou em quarta de final de Libertadores e tal. Milionários são claramente um time abaixo. Mas tem uma diferença que o Bolívar resolveu atacar o Flamengo, o que ajudou muito a construção daquela goleada. Eu não acredito que o Milionários venha com essa ousadia toda para o Maracanã, para jogar aqui na frente, querer pressionar o Flamengo. Acho que não. Acho que vai vir um pouco mais atrás. Então, acho que não vai ser um jogo assim para golear, pode até que ser que saia, mas acho que a goleada do Bolívar foi muito condicionada pela forma como o Bolívar veio jogar no Maracanã. Mas acho que o resultado mais provável é o Flamengo ganhar, porque o Milionário se revelou ser o time mais fraco desse grupo. Ele, mesmo no jogo lá na Colômbia, o empate com o Flamengo sem 4 jogadores, né, sem o De La Cruz, Fabrício Bruno, né? Agora não estou lembrando dos outros 2 que também não estavam podendo jogar. Acho que o Ayrton Lucas, né? Não jogou Léo Pereira e Ayrton Lucas. E Ayrton Lucas, exatamente. E De La Cruz. Isso. Naquele cenário, já era para ter ganho o jogo. Foi muita incompetência da parte do Flamengo não ter ganho aquele jogo. Então, eu acho que dentro do Maracanã, com todas as condições, torcida a favor e tal, não sei o quê, acho que é de se prever uma vitória com alguma certa tranquilidade, eu acho. Assim, acho que dá para se prever uma vitória com tranquilidade. Um cenário diferente disso, eu acho que só vai acontecer se o time atuar mal. Se tiver uma atuação ruim, aí pode criar uma complicação. E é curioso, né? Porque ficou numa situação ruim no grupo, mas pode se classificar mesmo se empatar com o Milionários, né? Porque se o Palestino não ganhar do Bolívar lá fora, então aí ainda assim você teria uma classificação com empate, mas o primeiro do grupo é muito difícil de pensar em primeiro do grupo, porque você teria que ter uma derrota do Palestino pro Bolívar. Derrota do Bolívar pro Palestino lá em cima, que a gente já viu como o Bolívar imprime o seu ritmo de jogo e tal, não sei o quê. Então eu acho que o primeiro do grupo está praticamente perdido e dificilmente o Flamengo não vai ser segundo do grupo. Agora, tem que jogar bola, né? Não adianta só achar que é fácil e dá como ganho o jogo. Mas eu acho que o cenário mais provável é uma vitória tranquila e uma classificação em segundo do grupo. Tá sendo difícil prever como é que o Flamengo vai jogar, né? Porque contra o Corinthians e o Bolívar foi bem. Aí no jogo contra o Amazonas, que em tese poderia ser um jogo um pouco mais tranquilo, foi muito mal. Saiu até lá na Arena da Amazônia, o pessoal protestou bastante, né? Com a atuação do Flamengo. Mas o Flamengo pode ter aquele quarteto ali do meio de volta, né? O Pulgar deve ser relacionado. O Alan foi titular no jogo passado, né? O Pulgar estava ali na última fase ali de transição para o campo, mas treinou aí nos últimos dias. O De La Cruz também treinou, apesar dele ter sentido na última partida. Renato, isso te deixa um pouco mais confiante ou nem assim dá para ter com muita confiança em como o Flamengo vai entrar, se o Flamengo vai entrar bem, né? Lembrando que o Maracanã é exigente e se não jogar bem, vai ser vaiado, vai ser pressionado. Tite não está com muita moral no Maracanã nos últimos jogos, né? Quem vai ser mais pressionado, que vai ser provavelmente mais hostilizado pela torcida, vai ser o Gabriel. Isso eu não tenho a menor dúvida. A torcida do Flamengo está esperando o Gabriel no Maracanã para demonstrar toda a sua insatisfação com aquele episódio da camisa do Corinthians, né? Esse eu não tenho a menor dúvida que vai ter faixa, vai ter vaia, vai ter de tudo um pouco. Eu acho que, por exemplo, o Marcos Braz também deveria ser ovacionado, entre aspas, amanhã
Ainda mais com esse último história, com esse último escândalo aí, né? Que ele está sob suspeita, foi denunciado, né, por um cara que trabalhou com ele e que fez uma delação premiada, tá? Enfim, o jogo vai depender do que o Flamengo vai fazer. Nos jogos que o Flamengo foi bem, o Flamengo fez gol logo no início. Quando o Flamengo faz um gol logo no início, as coisas facilitam muito para o Flamengo. O adversário tem que sair um pouco mais e o Flamengo, com espaço, é um time completamente diferente do Flamengo, que enfrenta normalmente 2 linhas de 4 bem fechadas. Eu só espero que o Flamengo jogue amanhã novamente no 4-4-2 e não no 4-3-3 com pontinhas. Se jogar no 4-4-2, se jogar com o Gerson como quarto homem do meio-campo, caindo um pouco pela direita, tudo bem, mas não atarrachado na direita, eu acho que o Flamengo tem condições de fazer uma boa partida e ganhar bem, o que seria muito importante nesse momento, né? Para poder ir para a próxima fase da Libertadores, que vai ser uma fase dificílima, porque o Flamengo saindo como segundo lugar, ele está arriscado a pegar Palmeiras, está arriscado a pegar Atlético Mineiro, está arriscado a pegar River Plate, está arriscado a pegar até o Fluminense, que eu já disse e repito, para mim seria o adversário ideal nessas quartas de final. Quartas ou oitavas? Oitavas ainda. Oitavas, né? isso. Oitavas ainda, enfim. Mas é uma situação muito desagradável, porque o Flamengo vai ter que fazer o segundo jogo fora contra um adversário que foi melhor do que ele na primeira parte, na fase de grupos. Mas é importante, por isso mesmo, eu acho amanhã ganhar bem, jogar bem e sair com um pouco de moral, depois enfrentar o Vasco, para ver se esse time consegue embalar, né? Porque o problema é que esse time, quando dá a sensação de que vai embalar, ele volta a 10 casas. Bolívar e Corinthians foram 2 ótimos jogos. Opa, agora vai. Aí ele voltou 10 casas. O Tite passou uma semana treinando, foi o suficiente para voltar a 10 casas. Eu quero ver como é que vai ser agora. Eu espero, torço muito que o Flamengo amanhã consiga jogar futebol de verdade e ganhar com tranquilidade. O Flamengo tem tido um pouco de dificuldade. Às vezes tem o sorteio, aí a gente fala, ok, grupo tranquilo, né? Como foi esse agora. Ou no ano passado contra o Olímpia, por exemplo, né? Que teve muita gente comemorando. E aí o Flamengo decide fora de casa e acaba se complicando, né, Alexandre? Tá sendo meio difícil prever, né, o que esperar do Flamengo, mesmo com um elenco recheado de jogadores bons. Às vezes um treinador que dá uma certa expectativa, né, que é o meu caso do Tite, por exemplo. O próprio ano passado, né, ali o São Paulo, acho que quando ele chegou, tinha um pouco de expectativa para ver como é que ia ser e foi um desastre total. Você esperava que fosse ser essa dificuldade toda quando saiu o grupo do Flamengo? Tendo a altitude, óbvio, né? Mas complicado, né? Flamengo tendo que decidir só na última rodada, em casa, perdendo para o Palestino também. Essa é uma situação que acho que há um tempo a gente não via, né? Uma discussão de chegar à última fase quase que com a calculadora na mão, né? O Flamengo, na última rodada, poderia chegar até em último, em certo momento, ali, dependendo dos resultados. Então, assim, era uma coisa que, de 2019 para cá, nessa fase esse outro Flamengo... Mas 2019 classificou na última rodada também contra o Peñarol fora. Não, mas assim... Não sufoco lá, jogando lá fora, não foi um passeio, não, na primeira fase do Flamengo. Não, sim, então, mas dali para cá, a gente se acostumou a ver um Flamengo com uma outra cara, né, na Libertadores, e de fato esse ano se complicou. O Flamengo fez essa campanha ser tão ruim como o Renato falou, de chegar agora para as oitavas, vai disputar provavelmente fora de casa, né? Porque provavelmente passa em segundo, como o pessoal já mostrou. Então, assim, o Flamengo se colocou nessa situação, de fato não se esperava pelo elenco que tem, pelos adversários, apesar da altitude, mas, assim, acredito que amanhã também é uma vitória sem sustos. Não acho que tenha motivo para a torcida se assustar com alguma coisa de amanhã. Eu acho que é isso, é Maracanã, fator casa, torcida a favor, o time vinha treinando, então, assim, acho que é uma vitória sem susto, mas como o Rodrigo falou, difícil pela matemática, acho que chegar a essa primeira colocação por conta do grupo, e o Flamengo se colocou nessa situação, passando em segundo, mas de fato tropeçou quando não podia, e aí até também, assim, lembrando que esse contexto todo fez com que toda essa estratégia da comissão técnica, né, de poupar, porque foi na derrota contra o Palestino, né, que não foram 5, então, assim, aí agora talvez venha a conta, né? É uma estratégia que você acaba podendo também acontecer isso. E então, assim, se colocou nessa situação e provavelmente vai para o mata-mata nessa desvantagem. O Gustavo Bruno falou que o Flamengo só foi bem na Libertadores em 2022, né? Que venceu invicto, que os últimos anos foram pífios. Queria chamar a galera para comentar. Foi segundo ano passado, né? Porque... Ficou atrás do Racing também, né? Fez Flamengo... 11 pontos. Se ganhar amanhã, vai fazer 10 pontos. É quase a mesma campanha do ano passado. Não, tá sendo
Tá sendo emocionante, né? Não dá para dizer que o Flamengo tá dando emoção pro torcedor, mas o torcedor não tá. Perdeu do Alcas, a campanha do ano passado também não é uma referência positiva, não. Nossa, é verdade. Ano passado, realmente o 2023 do Flamengo foi para esquecer, né? Em todos os sentidos, porque foi terrível. Mas chamar o pessoal para dar o like aí também. Tô vendo que a galera tá assistindo, mas não tá dando like, então dá o like de vocês aí, continua participando, que eu vou lendo aqui quando a gente conseguir os comentários de vocês também. Enfim, e aí o Alexandre falou sobre a repercussão com os ex-jogadores do Flamengo sobre o Gabigol, né? O episódio do Gabigol com a camisa do Corinthians. E amanhã é o grande reencontro, né? O Gabigol com a camisa 10, porque lembrando que ele não pode trocar a camisa na Libertadores, né? Então só na Libertadores ele vai ficar com a camisa 10, não com a 99. E aí amanhã tem essa expectativa, né? Como a torcida do Flamengo vai receber o Gabigol. Quero que as pessoas comentem aí como vocês receberiam o Gabigol, por favor, de maneira educada, para a gente poder ler aqui na live, senão a gente não vai conseguir ler os comentários de vocês. Mas se vocês receberiam com vaias, né? Se vocês vão protestar, ou se vocês ainda estão ali do lado do Gabigol, né? Lá em Manaus, uma galera defendeu ele até, abraçou, tirou foto e tudo mais. Enfim, tem de tudo, né? A torcida do Flamengo é gigantesca e muito plural, então tem muitas opiniões. Rodrigo, você acha que o Gabigol amanhã vai ser recebido um pouco parecido com o Manaus, ou o Maracanã vai, desde que ele entrar em campo, vai mostrar para ele que não foi muito bem visto ali, né? Aquele episódio da camisa do Corinthians. É sempre difícil ter essa temperatura por rede social, que é imperfeito, né? A rede social mostrava pra gente que ele seria muito mal recebido. Aí chegou lá em Manaus, foi meio a meio, vai. Não dá pra dizer que teve tanta manifestação assim. Algumas pessoas na porta do hotel foram lá abraçá-lo, gritaram o nome dele, e umas pessoas levaram faixa de protesto, até uma coisa meio exagerada, né? Chamando ele de canalha, também é um pouco acima do tom, digamos assim. Mas já acabou sendo um meio a meio, mas não ficou claro, né? Não teve uma coisa que ele entrou em campo e foi só vaiado, ou foi só aplaudido e tal. Eu ainda acho que a temperatura mais provável é de que ele seja hostilizado, mas não sei, essa coisa de Manaus deixou um tempero de que não dá para ter uma certeza completa, mas eu acho que o mais provável é ele ser hostilizado. Renato, você já falou um pouco, né, sobre o Gabigol, até na última live a gente falou bem mais sobre isso. Você acredita que tem algum espaço aí para a torcida do Flamengo, talvez? Acho que só se ele fizer um gol, decidir, sei lá, foi muito bem nesse jogo, o que é difícil, né? No último ele nem entrou, o Tite nem colocou ele em campo. E não deve colocar de novo, hein? E não deve colocar de novo. A menos que o Pedro tenha algum problema. Agora, é claro, tem sempre um caminho para a redenção. Milionários 1-0, 40 minutos do segundo tempo, o Tite, desesperado, coloca o Gabriel entra e faz 2 gols. Claro que é a redenção. Agora, alguém acha possível, pelo menos provável, esse tipo de cenário, com o Gabriel jogando nada do jeito que ele está jogando? Mas é a única forma dele conseguir anistia da torcida. Aliás, o Felipe Luiz, o Alexandre estava falando, o Felipe Luiz foi muito bem quando ele disse, olha, admitir o erro agora é trabalhar e fazer gol. Agora, do jeito que ele está hoje em dia, está difícil imaginar ele fazer gol, né? Ele está tropeçando na própria bola. Ele não está conseguindo dar sequência a jogo nenhum. Só sobrenatural mesmo, né? Pensar em coisas fora do provável, né? Ou seja, a gente já pode analisar cenários prováveis, né? Agora, realmente, se acontecer uma coisa sobrenatural, ele entrar e aí vai aumentar a mística dele. Mas o cenário mais provável é esse que o Renato falou. Ele nem entrar, e se entrar, o papel que ele fez nos últimos jogos foi um pífio, né? Como diz o Mauro César. Pô, mas se tiver Milionários 1-0, 40 do segundo tempo, vocês querem que a torcida sofra também, hein? Esse cenário já é sobrenatural, né? Realmente seria... eu preciso me despedir do Renato, né? Que vai entrar aí no programa no final.